são bênção e vocês estão levando luz aonde vocês passam, amém? Aleluia. Pode se assentar. Vamos começar a nossa jornada. Fala aí para o seu irmão. Começa agora. Tá começando. Só começou o esquenta. Fala aí. Isso. Daqui a pouco a gente volta, hein? Para fechar. Hoje é um domingo especial. Ixi, meus óculos. 45 mais. Ai. Normal, né? É o auxílio. Hoje eu quero falar com vocês. O que é o DIP? Tá todo mundo falando DIP, DIP. DIP nós vamos aprender juntos. O que é o DIP? DIP 2023. Os países mais perigosos. Todo mundo viu os banners por aí que postou nas redes sociais da igreja. DIP 2023, os países mais perigosos, onde você é perseguido simplesmente pelo fato de ser cristão, né? Eu acho assim que se eu for visitar um dia, do jeito que eu sou meia maluca, com a minha loucura, se eu chegar em um lugar, eu tenho um compromisso com a pastora Conceição, que é a nossa representante do Portas Abertas. Ela disse que ainda vai realizar uma viagem missionária. Mas eu falei para ela que eu sou meia maluca. Se de repente eu esqueço, começo a cantar, então minha Bíblia no celular, qualquer coisa, já vou ficar presa por lá, ou então vou ser condenada à morte, né? Mas eu tenho esse desejo. Então, ser perseguido simplesmente pelo fato de ser cristão, como a irmã Marlene iniciou o culto aqui. Eu tenho mais de 10 Bíblias na minha casa, tem várias versões. Irmãos nossos talvez não podem carregar uma parte da Bíblia, porque eles, no lugar onde eles estão, no país onde eles estão, as leis lá são severas. E esse ano, o Portas Abertas está falando sobre os países aonde a perseguição é extrema. Tem uma lista de perseguição ali, ó, na nossa tenda. Quem já passou por lá? Então você tem o privilégio de passar lá. Ainda quem não foi, tem uma lista lá. Então nós vamos falar o que é o DIP. Hoje você vai sair daqui motivado. Diga assim: eu quero ser um com eles. Eu quero ser um com eles. Você vai descobrir como que você pode ser um com eles. O Domingo da Igreja Perseguida é um movimento nacional de oração em favor dos cristãos perseguidos, idealizado pelo irmão André, fundador do Portas Abertas no Brasil. O irmão André está com o Senhor. Em 27 de setembro de 2022, com 94 anos, o Senhor o chamou. Ele estava na sua casa, na Holanda. Você vai assistir agora o vídeo da trajetória do irmão André. O Portas Abertas fez um vídeo em homenagem a ele, a sua trajetória. E eu quero que você preste muita atenção, que você vai sair daqui entendido. E se alguém perguntar, o que é o DIP? O que teve na sua igreja? Você vai saber explicar. Manda ver lá. Você acabou seu disfarce agora. Não poderá contrabandear mais. Isso é o que você pensa. Oh! Eu me apressei na minha conclusão, não é? Sim. Na sua primeira viagem, você chegou até a fronteira. Foi aí quando você orou e disse: Deus permita que aqueles guardas fiquem cegos, é isso? Isso é o que nós chamamos de oração do contrabandista. Senhor Jesus, quando estiveste na terra, fizeste olhos cegos enxergarem. Agora, eu rogo, faça olhos que vêm ficarem cegos. Mas precisa fazer isso agora.
E se ele não fizer na hora, então já era. Eu não conseguiria enganar um guarda da fronteira. Imagina a cena. Eu chego lá, estaciono meu carro e desço para mostrar meus documentos. Em algumas situações, os guardas faziam a busca por 4 horas. 2 guardas na frente do carro, 2 atrás, 2 embaixo e 2 simplesmente parados observando as minhas expressões faciais, para ver se eu estava ficando nervoso. O que você faria? E eles não acharam as Bíblias em todo esse tempo? Não, eu nunca perdi uma Bíblia em 20 anos. Então Deus falou comigo através de sua palavra. Esteja atento. Fortaleça o que resta e o que estava para morrer. Então eu entendi que precisava ir até os cristãos. Eu não tinha ideia de como chegar lá. Nesta cidade onde estava, tudo ok. Mas, e depois? Sem dinheiro, sem contatos, sem idiomas. Mas algo estava ardendo no meu coração. E eu disse, sim, Senhor. Mas como? Eu acho que nós, ocidentais, estou fazendo uma confissão. Somos uns covardes. Nós precisamos nos tornar pessoas corajosas, de caráter e com convicções firmes. E não ter preciosismo com nossas próprias vidas. Nós decidimos seguir em frente em obediência a Deus. E era uma ação muito ousada e muito grande para acontecer em uma única noite. Inclusive, a revista Times publicou que esse foi o projeto mais ousado já visto em missões. E eu estou muito feliz por ter feito parte disso. Nós conseguimos. E só conseguimos em nome de Jesus. Claro que é perigoso, mas é muito mais perigoso se nós não fizermos. Não diga, se cuide, diga, corra riscos. Irmão André. Agora que eu estou envelhecendo, mais e mais pessoas me perguntam, André, o que você quer escrito na sua lápide? Eu tenho algumas opções. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Outra seria, ele fez o que não poderia. Ou, como o túmulo de Oswald Chambers, que eu visitei em um cemitério no Egito. Oswald Chambers, um discípulo de Jesus Cristo. Isso daria glória para Deus, um discípulo de Jesus Cristo.
Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? É emocionante, né? Ele simplesmente entregou a vida dele. Ele não pensou o que poderia acontecer. E olha, 94 anos, hein? Em 27 de setembro de 2022, com 94 anos, o Senhor o chamou. Ele estava na sua casa, na Holanda. Agora vamos falar a Portas Abertas aqui no Brasil. A história da Portas Abertas aqui no Brasil começou nos anos 1970, com a determinação de uma mulher, a irmã Elmira Paschini. Você viu como que é forte? As mulheres de oração aí, ó. Tem mulher de oração aqui, tem mulher de fé. É forte. Uma mulher. Ela ficou impactada em saber sobre a perseguição aos cristãos, em ler o livro O Contrabandista de Deus, e passou a acompanhar o ministério do irmão André. Eu tive o privilégio de ganhar esse livro aqui, ó. Eu tenho ele. E agora ele é uma relíquia, O Contrabandista de Deus. A pastora Conceição me ofertou ele. E ao acompanhar o ministério do irmão André, ela encontrou ele na Áustria em 1972. E ela fez o primeiro convite para ele vir visitar o Brasil. Passaram 5 anos até que o desejo do coração da irmã Elmira se realizasse. Então ela conheceu ele e ainda se passaram 5 anos. Em 1977, o irmão André veio ao Brasil e visitou centenas de igrejas. E foram levantadas ofertas espontâneas em prol da igreja perseguida durante essas visitas. E ao serem entregues ao irmão André, ele simplesmente respondeu: o melhor destino para esse dinheiro seria começar um escritório do Portas Abertas aqui no Brasil. Ele não estava preocupado com a estadia dele, ele não estava preocupado com o que ele ia comer, como ele ia se locomover. Ele veio com o intuito apenas: não, nós vamos abrir o escritório aqui no Brasil. Todas as ofertas destinadas, ele recebeu e foi para a concretização desse escritório. Assim, um ano depois, no dia 1º de maio de 1978, foi formalizada e instituída Portas Abertas aqui no Brasil, afiliada a Open Doors International. Falei certo, Denis? Open Doors. Falei certo, Jean? Meu inglês não é muito bom. Então, olha só. Open Doors International, que é o Portas Abertas no exterior. Porque lá eles não podem falar lista de perseguição, sabia? Se chama lista de observação. Não é igual a gente pode ficar falando aqui. Lá é lista de observação. Durante um bom tempo, a organização funcionou na casa da irmã Elmira. E hoje a casa da irmã Elmira, lá em São Paulo, emprega mais de 40 colaboradores e conta com quase 600 voluntários oficiais e mais de 30 mil parceiros. E agora eu falo para você: e aí, você está a fim de ser um parceiro? Uma parceira do Portas Abertas? Você sabia que você pode se cadastrar e ser um parceiro? Basta você querer. Estima-se que mais de 360 milhões de cristãos enfrentam algum tipo de perseguição. Esse é o motivo de nós estarmos aqui hoje. Eles precisam das nossas orações, eles precisam de suprimentos, eles precisam da nossa oferta. E não adianta só eu orar e falar: Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te guarde, Deus te proteja. Se você pode, aquele recurso que o Senhor colocar na sua mão,
ele pode se multiplicar e você pode abençoar outras vidas. E aí, por isso que eu falei para você, não saia daqui do nosso culto sem visitar a nossa tenda. Faz um esforcinho de passar lá e você vê a lista mundial de perseguição. Por que nós escolhemos essa data para realizar o DIP? Por que você acha, nós vamos escolher tal dia? Não. A data varia de ano em ano. Mas por que nós escolhemos essa data para realizar o DIP? Na Bíblia, em Atos 4, no capítulo 4, tem um acontecimento de Pentecostes. Depois você pode procurar lá e ler. Está registrado na Bíblia. Atos capítulo 4 marca a descida do Espírito Santo com a prisão de Pedro e João. Simbolicamente, esse período marca o início da igreja perseguida. E este ano, a Portas Abertas aqui no Brasil fez 45 anos. Porque em 1978, através da oração e da convicção da irmã Elvira, a Portas Abertas foi fundada aqui, com a visita do irmão André. Mas em fevereiro, dia 25 de fevereiro de 2022, o Senhor também aprovou chamar a irmã Elmira. E ela estava com 95 anos. Vocês fizeram, olha só, tem coisa que a gente tem que pegar e analisar. O irmão André, 94. A irmã Elmira, 95. Irmã Maria, tá vendo? Vale a pena orar e servir a Jesus, né? A gente ganha o quê? Longevidade. Eu quero entrar nessa lista. Jesus, me ajuda. Aí, pastor Caetano e irmã Lourdes, continua cuidando. Às vezes o casal dá um pouco de trabalho, mas continua. Vale a pena. Então, 25 de fevereiro de 2022, a irmã Elvira também partiu para a glória, deixando um legado de amor, intercessão e compromisso com a causa dos cristãos perseguidos ao redor do mundo. Simplesmente tem uma palavra que define isso que ela fez para nós. Ela deixou um legado. Qual o legado que você quer deixar para os seus filhos? Para a sua geração? Para a sua casa? Para os seus netos? Qual o legado? O que você quer deixar? É muito sério isso que a gente está falando hoje. A gente não tem noção às vezes. Eles não podem ficar com as portas abertas assim, num templo. Nós não temos noção. Essa semana mesmo tem uma irmã do Portas Abertas. Ela manda um relatório diário, todos os dias. Ela pediu oração por um casal. Na comunidade onde eles moram, quer dizer, onde eles estavam morando, há 15 dias atrás, ele foi participar de um culto, escondido, ele, a esposa e o filhinho. Infelizmente, eles foram descobertos. Quando eles retornaram à vila, as coisas deles já tinham sido todas queimadas, eles tinham sido colocados para fora. Simplesmente, eles não fazem mais parte. Eles ainda tiveram sorte, porque eles não perderam a vida. Mas eles estavam sem roupa, sem alimento, sem casa, sem nada. Mas sabe qual foi a resposta que eles falaram? Que eles não perderam tudo. Que eles conheceram o mais importante. Eu falei, Senhor, me ajuda a ter fé assim. Às vezes nós somos egoístas. Nós somos vingativos. Só o Senhor que conhece o meu e o seu coração. Então pense bem nessa noite, qual o legado que você quer deixar. E eu quero compartilhar com vocês alguns versículos. Só que não é para eu e você ficar triste.
Eu não quero fazer aqui uma sensibilização emocional, não. É para eu e você se alegrar. Porque eu e você tem que sair daqui hoje convicto que a minha oração, que a minha contribuição pode chegar até eles. Eu posso ser um com eles. Abre lá para mim Mateus 10, 22, por favor. Agora você vai ver o que Jesus fala para mim e para você. O que o Evangelho está falando para mim e para você. Que nós precisamos entender. E falar assim, o ano que vem vai ter o DIP de novo. Nós vamos falar sobre isso? Não, é para a partir de hoje você se conscientizar e saber que por causa do amor a Jesus, por causa do Evangelho, pessoas perdem a vida. Mateus 10, 22. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será... Aquele que perseverar até o fim será... Aleluia. Jesus não nos enganou. Ele já está dizendo na palavra dele. Por minha causa. Jesus estava dizendo o que lhes aconteceria por causa da minha e da sua escolha. A partir do momento que eu e você fizemos um compromisso, uma aliança com o Senhor, resolvemos entregar a nossa vida a Ele. A partir desse momento nós viramos inimigos de Satanás. O que Satanás deseja hoje é acabar com a minha e com a sua vida. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Por isso que Satanás trabalha muito. Olha, preste muita atenção. Nós temos muitos casais aqui. A primeira estrutura, a base da sociedade é a família. Se ele entra numa família, ele rebenta com tudo. Porque é uma família que gera padrão, caráter, vai gerar filhos. E aí você pode deixar um legado, mas se Satanás entra, é por isso que você não pode deixar o inimigo entrar na sua casa. Jesus estava dizendo o que lhes aconteceria por causa da minha e da sua escolha. Ele nos alertou, mas ele também disse em Mateus 28, do 16 ao 20, coloca para nós lá, por favor. Eu quero ler com toda a igreja. Mateus 28, 16 ao 20. Quando ele está falando com a grande comissão. Jesus estava dizendo o que ia acontecer. Os 11 discípulos foram para Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus se aproximou deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Olha só o que ele está falando. E eu vou estar com vocês até quando? Até o fim. Até o fim. Até o fim. Ele está conosco todos os dias. Quando ele fala aos discípulos antes de os enviar, a comissão é uma promessa para mim e para você. Ele não falou para os discípulos, ele está falando para mim e para você. Eu vou estar com vocês todos os dias até o fim. Em Mateus 24, 9, mais uma vez a palavra se confirma. Pode colocar lá para gente. Então, eles o entregarão para serem perseguidos e condenados à morte,
e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. É Jesus falando. Porque a gente está falando sobre países de perseguição extrema, onde existe uma lei, onde existe uma cultura, e se eles adoram outros deuses, e lá é proibido o evangelho, não tem o que falar. Você é preso, e alguns são condenados à morte, outros são torturados. Marcos 13:13 também vai falar isso. Pode colocar lá pra gente. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será... Por que você acha que os evangelhos estão repetindo? Mateus, Marcos, Lucas. Segunda ótica de Marcos, segunda ótica de Lucas. Porque eles escreveram. Mas eram as palavras de Jesus. Eles estavam sendo alertados. Depois, se você tiver curiosidade, pesquisa, procura como que os discípulos foram mortos. Mateus 5, do 10 ao 12. Mateus 5, do 10 ao 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Ele está falando que eu e você vamos ser bem-aventurados por minha causa. Os insultarem, os perseguirem e os levantarem de todo tipo de calúnia, vão levantar contra vocês. Vocês vão ser perseguidos, caluniados, insultados. Aí você pode colocar açoitados, chicoteados, apedrejados, torturados. Alegrem-se e regozijem, porque grande é a sua recompensa no céu, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Essa é a palavra de Deus para mim e para você. Agora eu quero colocar mais um vídeo, esse é mais curtinho, porque assim, eu não posso, eu gostaria de falar alguns nomes, mas a gente é orientado pelo Portas Abertas, como a gente está sendo transmitido pelo YouTube, algumas coisas a gente não pode falar. Mas hoje você vai sair daqui com a oportunidade de entrar no YouTube, acessar o Instagram, as nossas redes sociais, e você vai ver história de muitos cristãos. Talvez alguns relatos, porque eles já não estão ali para contar a sua história. Mas eu quero que você saia daqui hoje convicto. Nós não estamos encerrando ainda não. Quero que você assista o vídeo de uma jovem. Jovens, existem muitas jovens que gostariam de ter o privilégio de tocar algum instrumento, de poder cantar, de poder adorar o Senhor como vocês. Mas por causa do nome de Jesus, eles estão sendo perseguidos, eles estão presos, eles estão torturados. Então preste atenção nesse vídeo. É o vídeo da Coreia do Norte, Karina, da BAE. Querido irmão, nós estamos bem e em paz, graças a Jesus Cristo e suas orações. Eu estou transbordando enquanto escrevo para você, porque temos recebido presentes de vocês que nunca conseguiremos retribuir. Quando nossa Bíblia foi encontrada, ela foi destruída imediatamente. E porque somos cristãos, fomos enviados para um vilarejo remoto, sem nenhuma esperança de sairmos dali um dia. O trabalho era árduo. A comida aqui era pouca.
Estávamos sempre com fome ou doentes. Precisávamos colher ervas nos pastos para sobreviver. Mas todas as manhãs, ao abrir os olhos, eu sinto a presença do Senhor e agradeço ao nosso Deus Pai. Por ainda ter forças para continuar a ser usada como sua serva. Mesmo com muita dificuldade, eu recentemente consegui cruzar a fronteira para a China. Aqui encontrei outros cristãos. Eles me deram comida, remédios e, pela graça de Deus, uma nova Bíblia. Me ofereceram um lugar para ficar na China. Isso significaria que estou livre, mas não consigo abandonar minha família e igreja, mesmo ela sendo tão pequena. Da sua perspectiva, pode parecer que vivemos uma vida amaldiçoada. Porém, nós vemos tudo como bênção, um atalho até o Senhor. Ainda assim, irmão, eu tenho um pedido. Envie a nossa gratidão àqueles que continuam orando por nós. Como resultado, permaneceremos saudáveis e continuaremos a espalhar as boas novas pela Coreia do Norte. Sua irmã em Cristo, Bei. Graças ao seu apoio aos nossos irmãos norte-coreanos, Bei pode ajudar outros cristãos em sua igreja secreta. Há milhares de cristãos na Coreia do Norte como Bei. Eles contam com o seu apoio. Aleluia. É forte, né? E eu quero compartilhar com você, após esses versículos que a gente leu, um testemunho pessoal meu. Eu queria compartilhar e motivar você a ser um parceiro. Portas Abertas é uma instituição não governamental. Ela não depende de governo, de área política, nada. Simplesmente a casa da irmã Elmira, lá em São Paulo, que eu quero visitar ainda. Eu recebi o convite quando nós estivermos lá em São Paulo, eu quero ir lá. É onde nossos irmãos do Portas Abertas trabalham. Mais de 600 voluntários pelo Brasil e 40 irmãos trabalham lá na parte física, né? E eu quero que você saia daqui hoje motivado, tirar um tempo de oração pelos irmãos que sofrem por causa do amor a Jesus. Né? Quando um membro do corpo sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram. 1 Coríntios 12, 26. E o que nós podemos fazer, né? Além de orar? O Senhor dá recursos para mim e para você, né? Eu fiz uma oração há muito tempo atrás e o Senhor ouviu a minha oração. Quando eu conheci o projeto de missões através do pastor Josias e a gente começou a se envolver, eu achei isso fantástico. Se você começa a analisar, se você vê alguns vídeos, às vezes nossas crianças ali falam, eu não quero comer isso, eu não quero isso, no lanchinho ali atrás, né? Você precisa ver a alegria das crianças no Congo, em alguns lugares, principalmente na Índia. Então eu quero que você hoje seja um parceiro, né? Nós podemos ir, diga assim, fala com entusiasmo, eu posso ir aonde
os meus pés não podem. E o que eu quero dizer para vocês, eu fiz uma oração um dia e o Senhor me presenteou com uma missionária. Eu não posso falar o nome dela aqui, ela retornou ao Brasil, mas ela tem um projeto lindo. Eu posso falar da Missão Adore, e é um projeto muito sério. Um dia eu fiz uma oração para o Senhor, mas isso não é para me engrandecer e nem para dizer que o Senhor pode fazer comigo e com você. A oração que eu fiz para o Senhor, sabe o que era? Que eu queria ofertar em dólar. E quando eu li esse livro aqui, eu tive coragem, sem coragem e sem glória, porque toda honra e toda glória é para Ele. Eu pude ofertar, vou até falar o valor aqui, meu marido sabe, $300. Se você quiser fazer o cálculo, aí você faz. Mas eu nunca vi o rosto daquelas crianças. Eu nunca, talvez vou poder abraçar elas, eu não vou poder ver, mas os vídeos que eu recebi de agradecimento e oração para contribuir para a reforma de um orfanato, isso é uma das coisas que o Senhor permitiu para nós fazermos, porque tudo que Ele coloca na minha e na sua mão não é seu, não é meu, tudo vem dEle, tudo é para Ele, tudo é para a glória dEle. Você precisa aprender, e Deus, a Bíblia não mente, a palavra dEle não mente. Eu começo a me emocionar. A Bíblia fala que Ele dá semente para quem? Então, se você não é agricultor, se você não gosta de plantar, não pega semente. Mas se você tiver gosto e semear, você vai ver o que vai acontecer. O que nós podemos fazer além de orar? Eu quero só que você reflita. Nós assistimos esse vídeo, vocês viram ela se alimentando. Esse foi um dos que foi permitidos, mas tem uns que não são permitidos. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Enquanto o Ministério de Louvor está ministrando essa canção, quero que você reflita. Aonde os seus pés podem chegar, aonde a sua oração pode chegar, e o que você pode fazer para ser um com eles. Isso é um dos testemunhos que eu falei para vocês. Só que existem outras situações, outras coisas que o Senhor providenciou e permitiu. E eu falei: Deus, sempre o Senhor pode contar comigo, pode contar com a minha casa, pode contar com a empresa que o Senhor nos deu, porque a empresa não é nossa, nós somos apenas administrador, mas é o Senhor que cuida de tudo. Se coloque de pé, vamos adorar ao Senhor com essa canção. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Aleluia.
é você. Você foi liberto, por isso que você está aqui nessa noite. O Evangelho, sabe o Evangelho de transformação? Ele tem transformado a minha e a sua vida, a minha casa, a sua casa, Ele tem transformado. E nesse momento tão especial, eu queria compartilhar com você 2 versículos. Um do profeta Isaías. Estima-se que é 700 anos, pode sentar, 700 anos antes de Jesus. O segundo é de Paulo, aos Romanos. O primeiro é Isaías 52, 7. Coloca na tela, por favor. Quão formosos os pés do que anuncia a boas novas, o que proclamam a paz, que traz as boas notícias e que proclama a salvação, e o que diz em Sião, o seu Deus reina. Romanos capítulo 10, versículo 15. Você vai perceber que o mesmo Espírito pairou anos e anos e continua até o dia de hoje. Romanos 10, 15. Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Hoje é o dia que eu e você temos a oportunidade de chegar em 50 países, no mínimo. O primeiro é a Coreia do Norte. O último agora que adentrou os 50 é a Nicarágua, que tanto a gente ouviu falar na mídia. E ainda tem mais 10 que é semi-perseguido. A Venezuela, para você que não sabe, existe uma perseguição ao cristão. E aqui eu não quero adentrar no meio político. E você viu quem deu a mão para a Venezuela, que persegue cristão. Você viu recentemente. Mas eu não estou aqui para te lembrar disso. Eu estou aqui para falar nessa noite que eu e você podemos fazer parte dos nossos irmãos que estão nesses 60 países pregando o Evangelho. Eu queria convidar você nessa noite a pegar uma semente. E essa semente não vai ficar um centavo aqui nessa igreja. O pastor Josias, há anos nós fazemos o dia da igreja perseguida. E toda a oferta lançada nessa igreja vai direto para Portas Abertas. Vai chegar lá aquelas famílias que precisam. E mais do que isso, eu quero que você faça uma aliança na frente do seu banco. Tem aí algo para você preencher e deixar ali. Todo mês, trimestralmente, nós recebemos na nossa casa uma revista dessa. Relatos de perseguição de cristãos que necessitam da oração. E dentro dessa revista também, querido, isso que é o mais lindo, isso que eu amo. Vem um boleto. Esse boleto você pode amassar e jogar fora e conhecer as histórias. Mas eu duvido, você conhecendo as histórias, você tem coragem de amassar e jogar fora. É impossível, porque como diz a minha esposa, é membro de um só corpo. Eles estão lá, eles foram enviados, e eu e você temos o privilégio de sustentá-lo, ele, com aquilo que o Senhor tem proporcionado para mim e para você. São histórias lindas. Nada aqui é para alguém, para glorificar um homem, mas sim o Evangelho de transformação. Eu gostaria que nessa noite você pegasse uma semente, e você que tiver coragem aí na frente do seu banco, pode pedir uma caneta para as meninas, você preenche, e você vai receber na sua casa. E você é gratuito, você não vai pagar nada. Se você quiser fazer isso com o boleto que vem aqui dentro, você pode fazer. Mas eu garanto para você, eu duvido
Coloca algo no seu coração, uma semente, que seja R$10, R$5, mas seja fiel naquilo que você faça compromisso. Seja fiel. Muitas pessoas começam algo, quando as portas abrem, parece que ele esquece tudo que o Senhor fez. Um dos requisitos meu e seu é nunca se esquecer de onde nós saímos. Nós temos que se lembrar, mas esquecer não. Por isso, nessa noite agora, convido as irmãs, e nós vamos ter, aqui eu estou falando para você, era uma oferta de missão. Aqueles irmãos que vão dizimar, aí o dízimo vai ficar aqui na casa, porque existe um princípio. O dízimo é para que haja manutenção. O dízimo é porque essa atmosfera nesse lugar aconteça, e você pode devolver junto também. E tudo que não for dízimo, nós vamos entender que você ofertou para missões Portas Abertas, os nossos irmãos perseguidos. E por isso eu quero que você abaixe sua cabeça hoje. Existe uma luta na nossa mente. Uma é Satanás dizendo: não, isso aí tudo é mentira que ele está falando, tudo é um engano. Mas diabo, você caia por terra em nome de Jesus, porque tudo está aqui na palavra do Senhor, que é viva, que é eficaz, que ela conhece o íntimo de cada um. Ela sabe definir qual é o nosso cromossomo, a nossa medula. É a palavra do Senhor que conhece nós desde o ventre da nossa mãe. E nós oramos nessa noite, pessoas que vão destravar a sua vida hoje, Pai. Como é bom fazer parte das pessoas que anunciam o Evangelho. Meu Deus, não existe terreno melhor para semear do que em missões, onde famílias são supridas, onde o Evangelho encontra, Senhor, transformação de vidas, de familiares. Por isso a sua igreja, essa igreja aqui, o nome não é por acaso, o nome não foi escolhido por marketing, é igreja missionária. E nós temos um lema: amor e cuidado. E nós temos cuidado, Pai. E essa igreja aqui também tem uma igreja em Moçambique, que também é um país perseguido. Lá não pode falar que é igreja, lá é um projeto que nós temos lá em Moçambique. E por isso, Pai, nós clamamos nessa hora. Pai, abre as portas dessas pessoas que estão com dúvida, mas precisam um primeiro ato delas. Faltam 6 meses para terminar o ano. Pai, eu posso falar isso, eu duvido se a vida delas vão continuar a mesma coisa. Eu duvido, Pai. Todo projeto, todo sonho, o Senhor traz à existência. Malaquias diz que vai escancarar as comportas do céu para aquele que semeia, para aquele que acredita na palavra do Senhor. Por isso, num ato de fé, nós entregamos agora, Pai, a nossa oferta. Que o Senhor continua abençoando o celeiro, como falou a irmã Marlene. Que o Senhor continua trazendo provisão da nossa mesa, trazendo sustento na nossa casa. Pai querido, que hoje também possa ser um divisor de águas, para que nós possamos ler a sua palavra. Vimos como é tão importante a sua palavra e às vezes deixamos de lado. Pai, se nós não queremos conhecer a sua palavra, não podemos falar que somos cristãos. Como é que a gente pode falar que somos cristãos se a gente não conhece os versículos, os mandamentos? Duvidamos às vezes quando Satanás lança a seta. Por isso a sua igreja hoje, nesse dia 4 de junho de 2023, vai ser o divisor de água, vai ser a mudança total na nossa vida. Ninguém vai nos convencer mais, nem mídia, nem ninguém vai convencer das coisas que fogem ao padrão do Senhor. E por isso, nesse espírito, Pai, nós semeamos nesse momento com fé. Multiplica a semente de cada um, que chega lá no destino, meu Pai, de uma forma poderosa.
como diz a sua palavra, 100 por 1. Toda semente vai produzir 100 por 1, tanto para aqueles que semearem quanto aqueles que vão receber. Assim nós oramos e te entregamos em nome de Jesus. Amém e amém. Você que trouxe a sua semente, lança a sua semente. Nós já vamos encerrar. Abri o mar para eu passar. Quantos nessa noite precisa que um mar se abra? Às vezes é na área da saúde, às vezes é no trabalho, às vezes é no judiciário que está lá embaixo, um papel, às vezes é a nossa família, às vezes é nossos filhos. Cada um de nós temos um mar. Só que quando Jesus da transformação lhe adentra, fica terra seca para mim e para você passar. Nada vai parar você, nada vai parar você. Nada vai parar a sua casa, nada vai parar a sua família, nada vai parar os seus sonhos, segundo o desejo do Senhor. Nada vai parar. Irmãos, esse culto hoje está diferente. E nós vamos finalizar esse culto orando pela igreja perseguida. Você não vai orar por você hoje. Jó capítulo 42 diz que quando Jó orava pelos seus amigos, você sabe o que aconteceu? Foi restituído tudo que Jó tinha perdido. Tudo que o diabo tinha levado dele, o Senhor restituiu. Se esse domingo nós estamos aqui para orar pela igreja perseguida, eu gostaria você que abrisse a sua boca e orasse. Pelo menos num país você sabe que a perseguição é extrema. Ora por áreas que muitas vezes parecem simples. As mulheres sabem como é importante um absorvente, e às vezes não tem. Nas revistas que nós recebemos em casa tem esses relatos e muitos outros. Coisas simples do nosso dia a dia. Um açúcar, um sal para temperar a comida, tão simples, tão barato. E os nossos irmãos oram e o Senhor provê. Provê porque alguém semeia. Curve a sua cabeça. Se também tem uma pessoa na sua casa que ainda não conhece esse evangelho de transformação, esse evangelho que muda, que nos consome, que
que quando eu e você estamos em lugares que não é para nós estarmos, o Espírito Santo fala: filho, aqui não é o seu lugar, esse ambiente não é para você. Pai, nessa noite, como igreja do Senhor, nós abrimos a nossa boca, a nossa voz, levantamos a Ti. Reconhecemos que o Senhor é soberano, o Senhor está no controle de tudo. Mas nós, como igreja missionária do Presidencial, nós queremos fazer parte da igreja perseguida ao redor do mundo, nos países onde a perseguição é extrema por causa do Evangelho, por causa de um versículo. Pai querido, o mais recente agora, na Coreia do Norte, onde os pais foram pegos lendo a palavra de Deus, uma porção só da palavra de Deus, aquela porção que os gideões internacionais distribuem, Pai querido. O filho de 2 anos foi condenado, de 2 anos foi condenado a viver trabalho forçado. Pai, ajuda os pais, ajuda essa criança, meu Pai querido, por viver, por querer algo maior, algo que preenche, receber uma condenação desse nível, meu Deus. Pai, nós clamamos nessa hora: traga o refrigério na alma, traga o refrigério, Senhor, na família, traga, Senhor, o refrigério na mente, Senhor. Quantos pastores, quantos irmãos nossos não passa na sua cabeça quando estão nesses países em pensar em suicídio? Espírito Santo, ajuda eles a lembrar dos versículos, porque não tem como eles lerem o versículo. Traga a memória deles, Espírito Santo, que o Senhor está com ele, o Senhor não abandonou eles, o Senhor está com eles até o fim. Traga, Espírito Santo, a lembrança dos versículos, das mensagens pregadas nos domingos. Oh, Espírito Santo, só o Senhor que pode fazer isso. Supre as necessidades básicas, Pai, dessas famílias. A provisão que o Senhor promete a eles, continua suprindo. Se for necessário, se não tiver uma igreja que oferta, Pai, que venha do céu, que os corvos, Pai, venha do céu suprir as necessidades. Mas não deixa que a sua igreja perca essa oportunidade de fazer parte, de semear, de ser igreja de verdade, de ser igreja de verdade. 14 mil igrejas hoje estão num só propósito. Eu, na minha mente, eu fico imaginando o inferno está nervoso, porque são mais de 14 mil igrejas. Imagina mais de 1 milhão de irmãos orando. E os testemunhos demonstram, eles falam que a nossa oração chega até eles como vento, como brisa suave, trazendo refrigério na mente, no coração. Por isso, Pai, que nós saímos daqui com a nossa mente, com a certeza que essas famílias que ouvem o Evangelho sejam transformadas mesmo. Estenda a sua mão, Pai, leva cada um para sua casa. Proteja, o livra, meu Pai, do ladrão, do salteador, do homem violento, do homem que maquina maldade. Guarda a nossa casa, a nossa família, a nossa geração. Guarda nós, Senhor, no trânsito, o lugar aonde a gente pisar, que realmente a gente possa ser uma igreja, que a gente não precisa falar de Jesus, nós aqui em Ji-Paraná, mas que as pessoas olham para nós e ver a diferença já, falando: é impossível, esse cara é diferente, essa mulher é diferente, ela tem algo diferente. É o doce Santo Espírito Santo. Que o Deus Pai, o Deus Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Que essa semana vai ser a semana mais incrível da vida de vocês. Eu creio nisso. Eu não falo isso como um jargão, não. Eu falo a verdade,
porque nós temos um dia só para viver de cada vez, e cada dia que eu e você viver, nós temos que viver intensamente o propósito, a vontade do Senhor. Nada vai prevalecer contra a sua casa, nada vai prevalecer contra a sua família. As portas do inferno não têm autoridade sobre a sua casa. Nós profetizamos resposta essa semana. Até o final de 2023 você vai ver algo sobrenatural na sua casa, na sua família, na sua empresa, no seu trabalho. Você não vai acreditar. Olhe para a pessoa do seu lado e fala assim: tenha uma melhor semana. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa e Deus abençoe a sua família.